Ok, você quer saber sobre os fins da pesquisa exploratório, o que é isso e se você vai utilizar no seu TCC, certo? Então eu vou te falar uma regra simples. Ok, quando você usa uma pesquisa exploratória, você tem que ir a fundo de uma forma literária. Você vai ter que investigar livros, sites, você vai ter que fazer uma revisão de literatura. Então, se o seu TCC não tem algum tipo de revisão de literatura, possivelmente você não vai usar exploratória, tá? Você pode combinar exploratória com outros tipos de fins de pesquisa, que eu vou explicar mais à frente. Porém, então você tem que entender o seguinte: professor, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou usar a pesquisa exploratória? Olha, se você, no seu estudo de caso, vai ter que fazer um levantamento literário, sim, você vai utilizar. Normalmente até, inclusive, é utilizado. No estudo de caso, você pode usar qualquer uma dos três que eu vou falar ainda nesses próximos vídeos, tá? Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte: eu vou pegar vários livros ou algum tipo de informação, condensar e falar sobre ele para depois apresentar os dados? Vou fazer uma revisão de literatura, vou ter que pegar vários conteúdos de vários autores sobre um mesmo tema para condensar para falar sobre esse tema? Se você vai ter que fazer isso, você está fazendo um fins da pesquisa exploratória. Tenha isso em mente. E aí vai ficar fácil para você colocar. Você não tem que ter em mente qual que eu vou escolher, um ou outro. Você não pode pensar assim. Você tem que pensar qual que você vai fazer. E aí sim você coloca na sua metodologia. Então, assim, se você está com dúvida, eu vou fazer exploratória, descritiva ou a explicativa, não é ou você pode usar todas juntas. Você pode usar exploratória e descritiva. Por exemplo, estudo de caso normalmente é exploratória e descritiva, tá? Então, assim, você pode juntar, dependendo da sua necessidade, os fins de pesquisa, assim como qualquer elemento da metodologia. Você pode juntar eles de acordo com a sua necessidade. Então, você tem que ver a sua necessidade. Poxa, eu vou fazer isso? Então, é a sua necessidade. E aí você pega e usa aquele tipo de método. É como se você tivesse ali um menu cheio de métodos, né? Coisas que você vai poder utilizar na sua pesquisa e você escolhesse qual que você vai usar esse, usar esse, usar aquele. Então, você pode sim usar mais de um também, ok? Assina aí o canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos essa aula, né? E também deixa aí sua opinião. Você tem opinião? Você é uma pessoa de opinião ou não? Deixa aí sua opinião desse vídeo. Foi bom? Foi ruim? Gente, é tão fácil botar bom, ruim, já deu uma opinião. Se você quiser dar uma opinião melhor, você vai lá e descreve. Descreve. Olha, tem tudo a ver com esse vídeo, hein? Descritiva. Se você não é uma pessoa que gosta de dar um comentário, você vai ter dificuldade de fazer uma descritiva, né? O que é uma descritiva? Vou dar um exemplo. Tudo que você tiver que descrever algum fato é descritivo. Descrever qualquer coisa. Se você tiver aí no seu objetivo específico ou geral, identificar, descrever, mostrar, com certeza você vai ter que colocar descritivo aí também como fim de pesquisa, porque você vai ter que descrever alguma coisa. E eu vou dar um exemplo simples para você. Vamos supor que você coloque um gráfico dos resultados, certo? Colocou lá o gráfico. Acima desse gráfico, você vai falar um pouco do gráfico, o que vai ter no gráfico. Abaixo, você vai ter que descrever sobre esse gráfico. E aí que está a natureza descritiva, o fim descritivo, tá? Você tem que descrever. Professor, mas eu não vou usar gráfico, essas coisas. Não vou usar gráfico? Vou usar tabela. Então, a mesma coisa. Tem a tabela. Acima, você vai fazer uma descrição dessa tabela. Descrição assim, você vai falar o que vem na tabela. Abaixo, você vai fazer a descrição da tabela. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo com um gráfico que fica mais fácil. Vamos supor que tem um gráfico lá e aí você quer mostrar assim. No gráfico acima, podemos perceber que 87% são a favor de não sei o que. Devido a isso. Não quer dizer, você está descrevendo o que a pessoa está vendo lá no gráfico. Porque você não pode simplesmente colocar o gráfico, ficar colocando um gráfico, um abaixo do outro. Na tabela, podemos perceber na coluna A1 ou na coluna do nome ou na coluna do valor, onde o maior valor está em torno de tantos devido a isso e aquilo. Você está descrevendo também, tá? Então é importante que você entenda que se você tiver que fazer uma descrição de alguma coisa, geralmente da sua fonte, né? Da sua fonte de dados, quer dizer, se você foi lá, sua fonte de dados foi questionário, foi entrevista, foi livro, de alguma forma você vai pegar isso e descrever de alguma forma, então vai ser descritivo, tá? Então, normalmente também é muito usado para questionário, por causa da descrição, né? Dos dados. Do fim da pesquisa explicativo. O que é isso, professor? Bom, se você tem que explicar
o porquê de uma certa coisa, então você vai ter que vai ser explicativa. Por exemplo, no dia lá que a maçãzinha caiu, né, essa história aí que a maçãzinha caiu na cabeça de Isaac Newton e ele dali, traçou a teoria. Que teoria é? Gravidade. Ah, é. Traçou a teoria da gravidade. Então ele falou que ele pensou que alguma coisa estava ali de alguma forma puxando as coisas para baixo. De certa forma, se você for fazer uma pesquisa sobre isso, se ele fez uma pesquisa sobre isso, ele teve que explicar o porquê que a maçã cai. Então ele explicou o motivo daquilo ali. Por exemplo, se você vai fazer entrevista, se você vai estudar um grupo de pessoas, alguma coisa nesse sentido, e você tiver que explicar o porquê de algum fenômeno, né? Alguma coisa que acontece, acontece toda sexta-feira, acontece um vazamento de óleo não sei aonde, um exemplo. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Aí você teria que explicar o porquê que acontece esse vazamento. Toda vez que vai explicar o porquê, você vai ter que fazer uma explicação encontrar razão através da sua pesquisa, você vai ter que usar esse explicativo aí. Então é simples, é isso daí. Lógico, você pode combinar explicativo com descritiva, talvez até com exploratória, né? Mas aí fica a seu critério, você tem que ver qual a sua necessidade.